Olá, tudo bem? Meu nome é Ralph Rabelo Andrade, eu sou engenheiro agrônomo, sou fiscal de defesa agropecuária no estado do Paraná. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um princípio ativo de um herbicida chamado triclopir, que tem causado algum problema no estado do Paraná, agora final do mês de setembro, começo do mês de outubro de 2020. Vamos entender o que é o triclopir, por que ele está causando esse problema, quais as possíveis causas e como é que a gente pode combater essas causas para haver um uso correto desse produto aí. Então essa é uma área de abacate que foi afetada pelo uso inadequado do triclopir. O prejuízo estimado de R$ 100.000 e aqui os sintomas, o encarquilhamento das folhas jovens e o abortamento de flores, o que comprometeu esta safra de abacate nessa área. Então, para a gente entender o triclopir, primeiro a gente precisa saber onde ele está classificado dentro dos princípios ativos de herbicidas. Então nós temos aí basicamente três grandes grupos de herbicidas. Um deles são os princípios ativos que agem na fotossíntese. Você tem os princípios ativos que agem no metabolismo celular e os princípios ativos que agem na divisão e crescimento celular. Então, onde está o triclopir dentro desses grandes grupos? Ele vai estar aqui dentro do grupo da divisão e crescimento celular e dentro deste grupo existem classes aqui dentro. Ele está dentro da classe dos mimetizadores de auxina, ou seja, ele é um herbicida que simula um hormônio vegetal. Então ele é conhecido como um herbicida hormonal. Esse aqui é o subgrupo, né, onde está o triclopir, está o triclopir aqui. E dentro desse grupo, quais são os outros princípios ativos mais conhecidos? A gente vai ter o picloram, o dicamba e o 2,4-D. Então veja que o triclopir está dentro do grupo do 2,4-D, por exemplo, que é um dos herbicidas mais polêmicos que existem. A molécula antiga do 2,4-D, ela era extremamente volátil, não é o caso desta agora, mas mesmo assim as derivas de 2,4-D são bastante frequentes e por conta disso muitos municípios inclusive fizeram leis municipais proibindo o uso do 2,4-D dentro do município, né? Então assim, fica a impressão que o problema está no produto. A gente vai ver que o problema não é o produto e nós vamos explicar por quê. Então vamos ver se o triclopir ele é um produto volátil, se a volatilização ela é um problema desse princípio ativo específico. Então eu tenho aqui uma classificação de volatilização. A volatilização ela tem relação com a pressão de vapor. Nesse caso aqui a unidade que eu estou usando é milímetros de mercúrio a 25 graus Celsius. Quanto mais para cima, mais volátil, quanto mais para baixo, menos volátil. Para eu encontrar a pressão de vapor dos herbicidas, eu entrei nesse site do Centro Nacional de Informações de Agrotóxicos. Então, para todos os herbicidas eu tenho diversas características físico-químicas, uma delas é a pressão de vapor. E aí eu consigo classificar, eu peguei alguns exemplos para a gente poder ter uma noção. Então, onde está o triclopir aqui? Dentro desta classe, ele teria uma volatilização muito baixa, então ele não é um produto volátil, e dentro dessa outra classificação ele teria uma média pressão de vapor. Então, para a gente poder fazer algumas comparações, o clomazone, por exemplo, ele é um princípio ativo onde a gente escuta casos de deriva, assim como a hexazinona, o 2,4-D e, nesse caso aqui, agora o triclopir. Tá? Qual é a característica comum desses princípios ativos que eu acabei de citar? Que não são a pressão de vapor, ou seja, eles não têm a mesma pressão de vapor, eles não são voláteis da mesma forma. O clomazone e a trifluoralina são. Porém, você escuta muito mais casos de deriva de clomazone do que de trifluoralina. E por quê? Você escuta muito mais casos de deriva de 2,4-D do que de trifluoralina, né? Ou mesmo de clomazone. 2,4-D é de longe o princípio ativo onde ocorre a maior parte dos casos de deriva. E por que isso acontece? Não é porque não acontece deriva com os outros herbicidas, é porque o 2,4-D ele tem um sintoma muito característico. Então é fácil você identificar uma deriva por 2,4-D. Já é difícil você
identificar, por exemplo, uma deriva de glifosato. Agora você pode dizer que não existe? Não, existe. Só que ele não tem um sintoma típico, né? Como é o caso do 2,4-D, que é hormonal, e como é o caso do triclopir, que também é hormonal. Tá? Então, essa característica deles, de ter um sintoma facilmente identificável, é que dá a eles essa fama de ser um produto problemático. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que é improvável que os problemas de fitotoxicidade do triclopir tenham origem em sua volatilidade. Então, não é a volatilidade que está causando esses problemas. Bom, se não é a volatilidade, a gente precisa entender onde é que está o problema. Então, se eu procurar aqui no painel de monografias de agrotóxicos para descobrir para quais culturas este princípio ativo está registrado, então ele está registrado para pastagem desde 2003, mas ele foi liberado, foi autorizado em 2017 e 2018 já para grandes culturas. Então eu tenho aqui autorizado para milho, soja e trigo. A partir do momento em que ele foi autorizado para essas grandes culturas, principalmente para controle da buva, ele começou a aparecer problemas de deriva. O que é natural, porque quanto mais você usa um produto, maior a probabilidade de ocorrer problemas com ele. Em relação ao registro de produtos, de marcas comerciais, eu tenho 19 marcas comerciais com o princípio ativo triclopir. Algumas marcas comerciais têm mais de um princípio ativo, né? Como esse caso, por exemplo, dessas 3 marcas comerciais tem 3 princípios ativos ao mesmo tempo, um deles é o triclopir. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcas comerciais. Só que dessas 9 marcas comerciais, apenas o Triclon tem registro para uso em milho, soja e trigo. Então eu baixei todas as bulas para a gente entender quais são as limitações que essas bulas estão trazendo e que eventualmente o agricultor não está atendendo ou que o responsável técnico por fazer essa receita não está observando. Porque alguma coisa tem que estar falhando e a falha muito provavelmente vai ser na aplicação. E quando a gente fala em aplicação, nós estamos falando em tecnologia de aplicação. São coisas normalmente de fácil solução, simples de resolver, mas se você não disser para o agricultor o que ele precisa fazer, ele não vai saber o que tem que fazer, né? Então entra a responsabilidade do responsável técnico que está indicando o uso desse produto aí. Quando você decide por um modelo de ponta de pulverização, você está decidindo por 2 coisas: vazão e tamanho de gota. E só isso. As pontas de pulverização, elas têm algumas características. Uma das características é sua cor e outra característica é esta numeração. Então, o 110 ele está falando sobre o ângulo de pulverização e o 0,4 é a vazão do bico. Então, quanto maior este número, maior a vazão do bico. Esses bicos mais para cima têm uma vazão menor e os bicos para baixo têm uma vazão maior. Então, todo bico vermelho vai ter esta vazão. Tá? Então, o que vai mudar de modelos de bicos que são vermelhos vai ser daí o tamanho da gota. Então, para exemplificar, eu peguei 3 pontas de pulverização, de cores diferentes. Então, eu estabeleci aqui uma faixa de vazão de 200 a 400 litros por hectare, que é a recomendação para os produtos à base de triclopir. Então, nós vamos estabelecer aqui qual a pressão que a gente precisa trabalhar para alcançar essa vazão. Então, para o bico amarelo, eu preciso de uma vazão de aproximadamente 125 psi. A gente vai ver que nas bulas, elas recomendam baixas pressões. 125 é uma pressão muito alta. Então, se eu mudar a ponta de pulverização, se eu pegar uma ponta azul, que tem uma vazão maior, agora para eu atingir 200 litros por hectare, eu preciso de uma pressão de 60. Já começa a ficar interessante, mas ainda assim é uma pressão muito alta se você considerar que se eu quiser utilizar uma pressão de 400 litros, eu vou precisar de mais de 200 psi de pressão. É uma pressão muito alta. Então, se eu pegar uma outra ponta de pulverização, uma vermelha, por exemplo, que tem uma vazão maior, para aquela mesma vazão de 200 a 400, agora eu já consigo trabalhar dentro de uma faixa de 30 até 120, 125 libras.
Quando eu mudei a cor da ponta, eu aumentei a vazão. Quando eu aumentei a vazão, para eu atingir 200 litros por hectare com a ponta amarela, eu precisava de 125 libras. Com a ponta azul, apenas 60 libras. Com a vermelha, apenas 30 libras. Então, apenas você mudando a cor da ponta, você já consegue trabalhar com pressões menores. Então, a ponta mais a pressão, ela vai tratar do tamanho da gota. Então, o modelo de ponta, ele estabelece o tamanho de gota e a pressão também estabelece o tamanho de gota. Quanto maior a pressão, menor o tamanho da gota. O tamanho da gota ela tem uma classificação, essa coloração não tem nada a ver com aquela coloração da ponta do bico. Então, eu peguei dois exemplos aqui. Eu tenho bicos de baixa vazão, eu tenho bicos de maior vazão. Vazão menor, vazão maior. Quanto maior a vazão, veja que as gotas que eu formo costumam ser maiores. Então eu tenho para esta ponta, o F, por exemplo, eu tenho a produção de gotas finas e muito finas quando eu pego um bico de baixa vazão. Quando eu pego um bico de alta vazão, eu já começo a ter gotas médias, por exemplo. Tá? Isso acontece com todos os bicos. Da mesma forma, eu posso ter bicos de baixa vazão produzindo gotas grossas e muito grossas. Por quê? Porque a característica do bico é assim. Mas independente disso, se eu aumentar a pressão, eu diminuo o tamanho da gota. Então, o que eu quero? Quero trabalhar com gotas maiores. Então, eu preciso diminuir a vazão e preciso escolher adequadamente um bico. Mesma coisa, só que agora eu estou pegando um exemplo da Tigete. Então, veja que este bico aqui, conforme eu aumento a pressão, ele vai diminuindo o tamanho das gotas. E isso acontece com todos os bicos, com todas as vazões. Por outro lado, eu tenho apenas mudando o modelo de bico, TT, para um AI, agora com 2 bar de pressão, eu consigo fazer gotas ultra grossas num bico verde. A 2 bar de pressão aqui, eu produzia gotas médias. Então veja, eu alterei o modelo do bico, eu alterei o padrão de gotas que ele aqui é formado. Quando você escolhe a ponta, o modelo de ponta e a pressão, você está estabelecendo o tamanho da gota. Quando eu adiciono a esses dois fatores, a velocidade de aplicação, eu estou estabelecendo um volume de cauda. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso de um volume de cauda de pelo menos 200 litros por hectare para que eu reduza a probabilidade de deriva. Então esse aqui é um resumo dos aspectos que estão nas bulas dos produtos. Então eu tenho, por exemplo, aqui um volume de cauda mínimo e máximo que vai ficar entre 200 e 400 litros por hectare. A maioria das bulas que contém o princípio ativo triclopir fazem essa recomendação, pelo menos 200 litros por hectare. Você até pode trabalhar com menos, algumas bulas trazem uma recomendação menor, mas eu não sei se convém. Qual a vantagem de eu trabalhar com uma vazão maior? Existem duas vantagens principais. Primeiro que eu tenho um molhamento maior, eu consigo trabalhar com gotas um pouco maiores, então eu diminuo a probabilidade de deriva. Mas a segunda, que a maioria das pessoas não pensa, é o seguinte: a gota ela fica mais concentrada quanto menor o volume de cauda. Qual seria a concentração de gota máxima recomendado para esse princípio ativo? Para a maioria das bulas, seria de 4.800 miligramas por litro, então 4,8 gramas por litro. Essa seria, vamos dizer, a concentração máxima de gota. Se eu, por exemplo, ao invés de trabalhar com 200 litros por hectare, eu trabalhar com 80 litros por hectare, que vem se tornando uma prática muito comum, os agricultores têm regulado as suas bombas para trabalhar com 200 litros por alqueire, portanto vai dar 80, 82 litros por hectare. O que acontece com a concentração de cada gota? Ela passa de 2.400 miligramas por hectare, se eu trabalhasse com 400 litros, para 12.000. Então veja que eu aumentei demais a concentração do produto dentro da gota. Isso tem um aspecto positivo, que o produto vai ficar mais eficiente. Sim, só que é o seguinte, isso está fugindo da bula. Se eu consigo controlar a minha planta daninha com 2.400 miligramas por litro, está errada essa indicação aqui, é miligramas por litro, por que eu vou colocar 12.000? Eu estou concentrando mais. Então veja que quando eu aumento a concentração na gota, eu estou aplicando uma superdosagem. Essa superdosagem, ao longo do tempo, ela vai causar exatamente o que causaram os outros produtos com a buva, o capim amargoso, a ferrugem asiática da soja, por exemplo, onde os produtos não funcionam mais. Houve uma resistência em razão da aplicação inadequada desses produtos. E é exatamente o caminho que a gente vai continuar trilhando
se eu simplesmente decidir, não, eu quero trabalhar com 80 litros por hectare. Sob o aspecto de eficiência de aplicação, é bom trabalhar com baixas vazões? Sim, mas com esse produto especificamente não dá para fazer isso. Com alguns produtos não dá para fazer isso. Infelizmente, é uma limitação do produto. E um outro problema, como cada gota vai ter uma concentração maior, num caso de deriva, os problemas também serão maximizados. Então é um perigo que eu não sei se convém. Vamos trabalhar com uma concentração de gota um pouco menor, com uma taxa de aplicação um pouco maior, mas com mais segurança. Me parece mais razoável fazer assim. Então, em relação a condições climáticas, temperatura e umidade relativa do ar. Qual a importância desses dois fatores? Altas temperaturas e ou baixa umidade relativa do ar causam gotas secas. Gotas secas geram deriva. Então você tem a combinação gotas finas, muito finas, com alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, principalmente baixa umidade relativa. A temperatura normalmente abaixo de 30 graus. Umidade relativa do ar acima de 60%. Essas informações estão nas bulas. Esse é um vídeo que mostra duas aplicações de calcário com vento. Observe a distância e a altura onde essas partículas sólidas alcançam. Então, nós estamos tratando de uma aplicação sólida, é claro, porém, o que você imagina que acontece com a gota depois que ela seca? Ela se comporta como uma partícula sólida, como um pó, e ela vai ter esse mesmo destino. É por isso que a gente consegue observar deriva de certos agrotóxicos a mais de quilômetro de distância. E vento. Vento é uma coisa meio autoevidente. A ausência completa de vento é inadequada para a aplicação e vento acima de 10, normalmente 10 km por hora, já começa a ficar perigoso. Agora eu pergunto para vocês, como é que você mede a velocidade do vento? Como é que o aplicador, o usuário, mede a velocidade do vento e a umidade relativa e a temperatura? Temperatura é relativamente mais fácil. Vento, se você tiver uma certa prática, você consegue saber o que é um vento de 10 km por hora. Agora, e umidade relativa? Se você não tiver um aparelho, não dá para fazer isso. Portanto, a gente sempre recomenda que o agricultor tenha algum tipo de aparelho que faça esse tipo de medição para que ele possa controlar durante a aplicação. Bom, o que dizem as bulas desses agrotóxicos em relação a alguns aspectos que são importantes do que a gente viu até aqui? Limitações de uso. As dicotiledôneas, de uma forma geral, são sensíveis ao produto, ou seja, todas as dicotiledôneas. É uma enormidade de quantidade de plantas. Esses produtos que estão aqui embaixo, eles fazem essa recomendação. Os parâmetros de aplicação através de equipamento tratorizado, como ângulo de barra, tipo e número de ponta, precisão de trabalho, velocidade do pulverizador, deverão seguir as recomendações do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as recomendações do engenheiro agrônomo, seguindo as boas práticas agrícolas. Ou seja, as bulas estão mandando esta responsabilidade para os engenheiros agrônomos. Quais engenheiros agrônomos? Os que fazem a receita. Porque, afinal de contas, o que é uma receita? Uma receita agronômica, ela é uma prescrição de uso, ou seja, ela é uma autorização para que você possa comprar o produto no vendedor, e ela é uma orientação técnica. Isso está na definição de receita agronômica, na legislação. Então, a receita agronômica, ela é uma orientação técnica. Se ela é uma orientação técnica, você tem que apresentar certas informações que sejam suficientes para que o usuário possa aplicar de forma segura. Até porque essas bulas, elas dão informações genéricas de aplicação e não específicas. Quem tem que dar a instrução específica de uso é o engenheiro agrônomo que faz a receita agronômica. Riscos de deriva. Toda pulverização feita fora das condições operacionais e meteorológicas pode gerar deriva de gotas e atingir cultivos vizinhos. Então tem que ter limites operacionais em relação aos aspectos de umidade relativa, temperatura e velocidade do vento. Aqui ele dá uma geral sobre questão de gerenciamento de deriva, que é exatamente o que a gente conversou até agora. Fala sobre o diâmetro de gota, o que afeta o diâmetro de gota, os bicos de vazão maior para aplicar o volume de calda mais alto possível, que foi exatamente o que a gente veio conversando até agora. Pressão, use a menor pressão indicada para o bico. E aqui outra recomendação, na maioria dos bicos, ângulos de aplicação maiores produzem gotas maiores. Diâmetro de gotas, usar gotas médias a grandes acima de 300 micras. Dentro daquela classificação que a gente viu, 300 micras já é gota grossa. O de gota grossa para gota muito grossa. Densidade de gotas mínima de 20 gotas por centímetro quadrado e volume de calda de 200 a 400 litros por hectare. Utilizar bicos ou pontas que produzam jato leque com indução de ar.
É uma recomendação, visando a produção de gotas grossas a extremamente grossas. Pressão de 2 a 4,7 bar, em torno de 30 a 70 PSI mais ou menos. Consulte sempre um engenheiro agrônomo, está jogando a responsabilidade dessa definição sobre o engenheiro agrônomo, porque ele faz aqui recomendações genéricas. Ele está dizendo que é para você usar uma pressão de 2 a 4,7, mas qual pressão? Quem vai indicar a pressão exata que você tem que usar é o engenheiro agrônomo que faz a receita agronômica. E também uma outra forma de você reduzir gotas finas é a adição de óleo mineral à calda. Aqui os produtos indicam óleo mineral a 0,3%, o Outliner a 0,5%. Esses três produtos indicam 1 litro por hectare de adjuvante óleo mineral e o Triclon indica aqui 0,25% de óleo mineral emulsionável. Então tem que misturar óleo à calda nessa proporção aqui. No caso do Triclon, é o único produto que tem registro para soja, milho e trigo. Bom, em relação aos aspectos legais, vou falar um pouquinho sobre quais as responsabilidades do agricultor, do profissional que prescreve a receita e da empresa comerciante de agrotóxicos quando ocorre um problema de deriva como esse. Em relação ao agricultor, que a legislação chama de usuário, ele deve proceder de acordo com a receita agronômica ou com as recomendações do fabricante. Portanto, se ele não respeitou as instruções da receita ou da bula, enfim, se a bula recomenda que ele substitua uma ponta de pulverização, que ele use uma determinada pressão, se ele fez em desacordo com a recomendação do fabricante, que está na bula, ou da receita agronômica, ele agiu de modo irregular. O responsável técnico pela prescrição da receita, ele pode cometer 3 irregularidades: ou prescrever receita errada, ou displicente, ou indevida. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Errada é quando ele comete um erro. Por exemplo, ele faz a recomendação de uma dosagem errada, ou faz a recomendação de uma pressão errada, diferente do que está na bula. Displicente é quando faltam informações. Então, essa informação ela era necessária à aplicação e o agricultor cometeu algum erro em razão desta falta de informação. Isso é uma receita displicente. E receita indevida é quando a receita não deveria existir. Então, por exemplo, quando se faz uma receita para uma cultura que não existe na propriedade, para que o agricultor possa ter esse produto ou em estoque, porque o preço está barato, ou para que ele possa aplicar em alguma cultura que aquele produto não tem registro. Em relação aos itens obrigatórios que devem constar na receita, o artigo 66 do Decreto 4074 de 2002, ele estabelece quais são os itens obrigatórios da receita. Então, lá no artigo 66, está escrito lá: a receita deverá conter necessariamente as recomendações técnicas com as seguintes informações. Então, tem a série de informações que tem que constar, entre elas a modalidade de aplicação, por exemplo, pulverização tratorizada com barras, com anotações de instruções específicas quando necessário e obrigatoriamente nos casos de aplicação aérea. Ora, não parece necessário para você que o profissional indique a ponta de pulverização, a pressão de pulverização e a velocidade de aplicação? Então, eu entendo, sobretudo num caso de um produto como este, que tem dado problema de deriva, essas informações aqui têm que constar na receita agronômica: o modelo de ponta de pulverização, a pressão de pulverização, porque com essas duas informações eu estabeleço o tamanho de gota desejado, a velocidade de aplicação, que junto com essas outras duas informações anteriores eu estabeleço o volume de calda, e as condições climáticas. Essas informações têm que constar na receita agronômica. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso aqui daqui a pouco. Em relação ao comerciante de agrotóxicos, a empresa somente pode efetuar a venda de um agrotóxico mediante a apresentação da receita. Esta venda tem que estar de acordo com a prescrição da receita e tem que estar de acordo com as recomendações do fabricante e bula. Se ocorrer uma deriva por falha do profissional, porque o profissional cometeu alguma daquelas 3 irregularidades, ou a receita era errada, ou displicente, ou indevida, sim, o comerciante de agrotóxicos responde também pela receita do profissional. Eu vou explicar por que aqui. Aí nós vamos ter que ir no Código de Defesa do Consumidor.
Veja lá, consumidor é toda pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, quem é o consumidor nesse caso? É o agricultor. O agricultor foi num comerciante, um dos agrônomos, um dos profissionais desse comerciante fez uma receita agronômica para poder viabilizar a venda e vendeu para ele um certo produto que ele vai usar. Lá na frente ele usa esse produto e ocorre uma deriva. Bom, de quem é a responsabilidade? Depende. Pode ser dele, pode ser do profissional, pode ser da empresa e pode ser dos três. Os três podem ter cometido algum tipo de irregularidade. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o agricultor ele é consumidor nesse caso porque ele adquire um agrotóxico e adquire um serviço. Qual o serviço? Qual a prestação de serviço que o técnico que faz a receita presta e que a empresa também presta? Esse serviço é o diagnóstico e prescrição de receita agronômica. Tá? Isso é um serviço. Por que é que as empresas comerciantes de agrotóxicos precisam de registro no CREA? Nenhuma empresa precisa de registro no CREA porque é um comerciante. O CREA não fiscaliza o comércio. Se uma empresa precisa ter registro no CREA é porque ela presta algum serviço de engenharia. Qual o serviço de engenharia? No caso dos comerciantes de agrotóxico, como ela tem um corpo de técnicos que prescreve receita, essa é a prestação de serviço na área de engenharia que está sendo prestada. Por isso que as empresas precisam ter registro no CREA. Então, a empresa é uma prestadora de serviços. O técnico também é um prestador de serviço? O cara que faz a receita? Sim, ele também é um prestador de serviço. Mas eles respondem solidariamente se houver algum problema. Então, fornecedor é toda pessoa que desenvolve atividade de comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, a empresa é uma prestadora de serviço, é uma fornecedora e o profissional também é um fornecedor. São direitos básicos do consumidor. A gente viu ali em cima que o consumidor é o agricultor. A informação adequada e clara sobre os riscos que apresentem os produtos. Então, se você não dá a informação de que aquele produto tem que ser aplicado com uma gota grossa, com baixo vento, com baixa umidade relativa do ar, com baixa pressão, com volume de calda maior, você não está apresentando ao consumidor uma informação adequada e clara. Essa informação não está na receita agronômica. Ela tem que estar de forma clara para o agricultor. O fornecedor de serviços responde... Então, quem é o fornecedor de serviço? A empresa que comercializa agrotóxico e presta serviço de engenharia e o responsável técnico que faz a receita. Responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Portanto, se você não fornece as informações claras ao agricultor, isso é um defeito relativo à prestação de serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Dentre eles, os riscos que razoavelmente dele se esperam. Então, quando você aplica agrotóxico, existe um risco intrínseco? Sim, existe um risco intrínseco do uso de agrotóxico. É uma substância tóxica e perigosa. Sempre vai haver um risco. Só que a partir do momento em que você não fornece para ele informações como ponta de pulverização, pressão de pulverização, velocidade de aplicação e condições climáticas, você está aumentando esse risco. Um risco que não é dele, não é do agricultor, não é do usuário, não é do consumidor. Bom, aí diz aqui o seguinte, para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então veja bem, quando ocorre uma deriva em um outro agricultor, esse outro agricultor passa a ser considerado pelo Código de Defesa do Consumidor também um consumidor. Se o prejudicado decidir entrar com uma ação contra o profissional que fez a receita displicente ou contra a empresa para o qual esse profissional presta serviço, ela pode entrar e eu acho que provavelmente ganha. Então veja a responsabilidade que todo mundo tem nessa cadeia. E tudo isso está acontecendo simplesmente pela falta do uso da agronomia na receita agronômica. Vamos colocar a agronomia, o conhecimento agronômico que a gente adquiriu dentro da receita agronômica. Vamos fazer uma receita clara para os agricultores. Isso é possível, não é nada assim absurdo.